ir no mercado ou então fazer uma aposta. Ou quem sabe eu poderia fazer uma aposta com o dinheiro do mercado e assim multiplicar meu capital. Isso faz muito mais sentido. Deve ser por isso que 19% das pessoas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, estão usando o dinheiro do mercado para fazer aposta. Afinal, vai ter o dinheiro do mercado para apostar, vai multiplicar os seus ganhos. Mas será que isso faz sentido? E como as bets estão impactando a economia brasileira no geral? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo e fica até o final, porque o pior dessa história eu ainda nem te falei. A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Uma das características marcantes da mente de um viciado em apostas é a busca incessante por emoção. Essa certa excitação que causa. Pensa uma coisa comigo, a sua renda tradicional, ela é por hora. Você trabalha, vende a sua hora e tem alguns pequenos ganhos. Mas aí descobre que você pode alocar um capital muito baixo e ter um ganho muito superior. Isso é muito mais satisfatório. Afinal, você coloca o dinheiro e vê ele na hora, rendendo mais. Por que investir? Por que colocar em renda fixa, renda variável, bolsa de valores ou outras coisas, se seu dinheiro pode multiplicar ali, na sua frente? Ronaldo, Carlinhos Maia, Virgínia, Felipe Neto, esses são só alguns dos nomes conhecidos que estão fazendo publi para as casas de aposta. Não, a lista é grande e tem vários nomes bem conhecidos. Isso vem dando certo. Só para te ter uma ideia, esse mercado registrou um lucro, não faturamento, e sim um lucro de mais de 20 bilhões. O crescimento que esse mercado teve até abril de 2024, referente ao número de empresas que abriram no setor, foi mais do que o ano todo de 2022. Isso é algo bom, não? Olha, para te ter uma ideia, quando foi anunciada a regulamentação desse segmento, grandes empresas do exterior quiseram trazer o seu capital para cá, para investir nesse segmento. Então isso é bom, quer dizer que o Brasil está sendo reconhecido, e está sendo tão reconhecido que se tornou, de acordo com alguns dados, o terceiro maior praticante de apostas esportivas, as chamadas bets. Olha, o Brasil sendo reconhecido, isso é algo incrível, não? Só que a situação ela começa a piorar, e muito. Isso porque a maior parte dessas casas de apostas elas não estão no Brasil. Elas são online e a maior parte delas estão em paraísos fiscais. Óbvio que tem um sócio brasileiro, mas o que elas empregam é pouquíssima gente. Mas o interessante dessa questão não é sobre quantas casas de apostas lucraram, e sim o quantas pessoas perderam. Isso porque a mesma pesquisa, o mesmo levantamento do Itaú, que registrou um lucro de mais de 20 bilhões para as casas de apostas, também registrou um prejuízo de mais de 23 bilhões para os apostadores. Só que aí é o começo do fim? Não seria um bom argumento, mas é o começo, uma história muito ruim, e como ela vai piorando e está piorando cada vez mais. Isso porque aquela mesma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que apontou que 19% das pessoas estão abrindo mão, de acordo com os que foram entrevistados, de ir no mercado, e apontou mais alguns números interessantes, que dos 63% dos entrevistados, 23% deixaram de comprar roupas e 11% deixaram de pagar as suas contas. Então a inadimplência começa a aumentar à medida que as pessoas começam a usar o dinheiro das suas dívidas para investir. Curioso, mas esses dados eles continuam. E só para te ter uma base do quão ruim a situação começa a ficar, já começa a crescer dentro das redes sociais o número de grupos de apoio para apostadores, pessoas que não conseguem se livrar desse vício, e o número de histórias de pessoas que acabam gastando primeiro o seu dinheiro, as suas sobras, depois gastam o dinheiro que gastariam com entretenimento, e depois começam o dinheiro das suas contas, até começam a se endividar, enfim, não é baixo. Então tem muitas pessoas fazendo isso e a situação começa a piorar. Uma pesquisa inclusive feita pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, mostrou que 41% dos entrevistados passaram para as bets o dinheiro antes usados para outro tipo de entretenimento, certo? Eles estão aplicando o seu capital. Tudo bem, mas 20%
usaram recursos que iriam para pagamento de contas. E ainda outros deixaram de economizar dinheiro, comprar comidas e roupas para apostar. De acordo com a assessora técnica da FEComércio, a economista Kelly Carvalho, o que é muito preocupante é que 25% jogam porque esperam ter um ganho mais rápido e 9% para investir. E hoje o endividamento das famílias está sob controle, mas isso pode ter um impacto de médio e longo prazo no comprometimento da renda das famílias. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva no início de agosto de 2024 mostrou que 79% dos apostadores entrevistados são de classe C, D e E, sendo que 86% estão com dívidas e 64% estão com nome sujo. Então são pessoas que veem as bets como uma oportunidade para fazer o seu dinheiro crescer, como um investimento. Só que a situação ela começa a ficar pior ainda, porque não quer dizer que as pessoas não ganhem. Não, sempre há alguém que ganha. Só que apenas 36% das pessoas, de acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, acabam tirando o seu dinheiro para pagar outros meios para usar esse capital. Então quer dizer que mais de 60% das pessoas acaba reinvestindo. Afinal é muito sensato, trouxe bons frutos, bom rendimento, é sensato reinvestir. Por isso esse dinheiro que iria para outros fins, ele acaba indo para a casa de aposta e geralmente é ali que ele acaba ficando. E a preocupação é tão grande que chegou até o Ministério da Fazenda, que fez com que ele antecipasse a regulamentação que estava prevista. Reuniões de emergência, enfim, de regulamentar isso para meio que pôr um limite nessa situação, mas a gente sabe que no Brasil não é bem assim que funciona. Agora, só para te ter uma base do quão ruim essa situação lembra que eu te falei que a maior parte do público que acaba usufruindo disso são pessoas de classe C, D e E, certo? Só que também vale lembrar que cerca de mais de 50% de todo o varejo que gira são dessas mesmas classes. Então, uma classe que é um público-alvo para investir o seu capital nas apostas é o mesmo que acaba gastando o dinheiro no varejo. E se essas pessoas estão mais endividadas, acabam, basicamente mais de 60% delas acabam gastando o seu dinheiro e não tirando da casa de aposta, a gente tem um impacto direto em toda a economia. Então isso é um pouco do que está acontecendo em toda a economia, e essa situação só tende a piorar à medida que as pessoas estão cada vez mais viciadas. Embora você pode dizer, não, eu só coloco meu dinheiro de maneira supérflua, eu tenho total controle sobre isso. Só que aquela dopamina instantânea, aquela coisa de guardar o celular, passar um minuto e aquele celular instintivamente aparecer na sua mão, não é à toa. A sensação que causa, aquela sensação de recompensa causada no seu cérebro, faz com que você mexa mais no celular, acesse mais as redes sociais e, nesse caso, aposte mais, sabendo que pode ter ganhos instantâneos. Então, nesse caso, a gente tem não só a sensação de prazer, mas também a sensação de que está investindo o seu dinheiro. Você pode estudar, pode buscar meios de tentar vencer a banca, mas isso nunca vai acontecer. E assim continua a apostar até perder tudo, e assim fazer uma dívida para continuar apostando. Isso é um pouco do que está acontecendo e com certeza vai piorar mais. E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui no comentário e vai um bet aí.